Estamos iniciando agora mais um Pode Investir por Gabriel Ribeiro e hoje o dia está muito especial. Se você estiver preparado para escutar uma história inspiradora que vai ter muitos ensinamentos, esse é o podcast para você estar, não é assim, Gabriel? Exatamente. Olá, meus amigos. Eu sou Gabriel Ribeiro, corretor de imóveis e especialista em investimentos imobiliários. E hoje temos aqui, Bruno, um convidado super especial, um ser humano excepcional, né? Como pessoa, como educador, como empresário, uma pessoa que realmente faz a diferença, não só no mercado imobiliário, mas como na vida de muitas pessoas. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história desse cara, se chama Paulo de Paula, que tem realmente uma história inspiradora. Paulo, você começou o podcast falando uma frase que me impactou muito. Todo dia eu tenho uma missão de fazer 20 pessoas felizes naquele dia. Fala um pouquinho quem é Paulo de Paula. Paulo de Paula é uma pessoa feliz, próspera, abençoada e que, de fato, com o passar do tempo, cada vez mais, tendo Deus no coração, é muito importante. E quando você trabalha, entende, vive a experiência com Deus e passa isso para o seu dia a dia, você sempre está de olho no próximo, tem que agregar valor para as pessoas. Me dá muita felicidade. Eu, desde criança, eu tenho isso em mim de servir. E durante o nosso bate-papo, você vai ver que isso que me levou para cima, isso que me ajudou a superar os meus problemas e ter conseguido fazer bastante coisa. E, sobretudo, a dar oportunidade para muitos jovens também crescer. E me fala uma coisa, Gabriel, posso perguntar? Eu Lógico. fiquei aqui super querendo fazer essa pergunta. Sempre foi assim? Incrivelmente, sim. Mesmo na minha infância, muito pobre, com muitas dificuldades, eu sempre fui de servir o próximo. Fui 2 anos seminarista, de 11 aos 13 anos. E eu ganhei uma viagem junto com o coral. Aliás, tentei entrar no coral, não tinha dom, não deu certo. Mas ganhei uma viagem para uma cidadezinha vizinha, Guaxupé, em Minas Gerais, que chama-se Guaranésia, por ter sido o maior colaborador da divisão dos menores. Eu sempre estava disponível. A servir, né? E você vem da onde? Fala um pouquinho dos seus pais, da sua família, fala um pouquinho da tua origem. Eu nasci muito abençoado, porque meu pai era uma pessoa muito simples, humilde, morava no campo, né? E analfabeto, mas de um coração espetacular. Papai tirava a roupa do corpo e dava. E a minha mãe era benzedeira e parteira. Então a mamãe fez centenas e centenas de partos na roça. A dona Elisa. Dona Elisa, sem nada. Na verdade, só Deus. Uma bacia de água e uma lamparina. Então, mamãe sempre fez tudo isso, nunca ganhou R$ 1 com isso, nunca trabalhou, ganhou dinheiro com nada. E a benzedeira, ela traz uma espiritualidade muito forte. Porque vem as pessoas carentes, com mal olhado, com doença, e Deus te fez, Deus te com um raminho De Arruda? de arruda, né? Deus te fez, Deus te criou, tirar todo o mal que nesse corpo entrou. Você nasceu e foi batizado. Com 2 te botou, com 3 eu te tiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que espetáculo. Aí as pessoas curavam e ela dizia, sua fé te curou. Foi o que Cristo mais falou, né? Todos os milagres que ele fez, ele nunca trouxe para ele de ter sido o milagroso. Sim. Ele sempre disse, tua fé te curou. Verdade. Então, Acredito que é daí, Paulo, que vem esse seu lado espiritual, né? E Você de é uma servir, pessoa né? espiritualizada e do seu pai, que vem o seu verdade. lado generoso, abundante, como você mesmo falou agora há pouco, que seu pai era capaz de tirar a roupa do corpo Exatamente. e dar ao próximo, ou seja, uma pessoa que já tinha, acho que até menos do que o necessário, mas mesmo assim, na generosidade dele, Aliás, eu acho que você tem essa ele herança criou uns muito... probleminha para a família, né? Porque no início, porque ele, com essa generosidade toda,
Ele recebeu uma herançazinha do pai e acabou com toda a herança, Abrindo mão. abrindo mão para as pessoas. Ele minha mãe dizia, Tião, você, cuidado. Ela falava, não, é assim mesmo e acabou. E outra coisa, Vô Sebastião É. e vovó Elisa, que eu tive a o prazer oportunidade de conhecer. conviver. Mas foi muito legal. Então, isso foi a minha base, né? Base que é a base principal do ser humano. E você, sem espiritualidade, você não chega a lugar nenhum. Não é religiosidade. Religiosidade é para você congregar, ir na igreja, ir no centro espírita, ir num culto. É muito importante. É muito importante estar presente. Mas você pode passar 20 anos fazendo isso sem internalizar Deus dentro de você. Sem você sentir a espiritualidade de verdade. Sentir que Deus está te pegando na sua mão e está lhe conduzindo para você fazer bem ao próximo. Não existe possibilidade de nada dar certo na vida da pessoa, nem crescimento, nem interno, nem externo, se você, digo um crescimento permanente, se você não olhar o próximo. Não há possibilidade. A alegria vem de fora, felicidade vem de dentro. E você só é feliz quando você agrega valor às pessoas. Não adianta, é assim, é lei. Um grande empresário na África, que ele trabalhava com petróleo, descobriram lá um petróleo em determinado lugar e tinha uma tribo perto. E ele foi com o helicóptero dele lá visitar lá na inauguração do poço e comprou presentes para levar para o pessoal da tribo, brinquedo, né, remédio, e um menininho, cadeira de roda, e um menininho pegou nas pernas dele e ficou olhando para ele, né? Ele falou, o que você quer, menino? Já tinha ganhado bala doce, cadeira de roda. Eu estou olhando para o senhor porque eu quero me lembrar do senhor quando eu tiver que chegar no céu. Uau! Aí ele chorou. Incrível. Aí ele entendeu o que é felicidade. Incrível, incrível. Paulo, e voltando aqui na sua origem, né, na sua base familiar, a gente percebe que a sua base foi o seu pai e sua mãe. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi você sair lá de Guaxupé. Imagina, né? Guaxupé é uma cidadezinha Na verdade, nós morávamos em pequena, e Pratápolis. vim parar em Natal. Como é que foi essa sua jornada? Nós morávamos em Pratápolis. Ah, em Pratápolis. Ok. Pequenininha ainda. Eu fui até visitar agora, no mês passado, reunião da família lá. Fazia 40 anos que eu não via a primaiada. Gente, que legal. Que legal. Uns já com os filhos, com os netos, todo mundo da minha idade. Você é né? filho único? Não, eu sou o quarto filho, caçula. O primeiro homem, 2 mulheres e eu. Então o papai saiu alisou lá em Pratápolis, recebeu ainda um dinheirinho. Eu não peguei nada disso. Meus irmãos pegaram, tinha uma fazenda, tinha um caminhão, tinha 2 casas na cidade. Alisou, alisando, né? Quebrou. Eu lembro, inclusive, Paulo, de uma foto sua, a família inteira na frente desse caminhãozinho. Eu não me lembro se você estava ao lado do seu pai ou se você estava em cima. Estava no estribo, assim. Na frente do caminhão dizia, não carrega o passageiro. Mas, na verdade, ele emprestava o caminhão, usava a pescaria e não sabia dirigir. Ai, meu Deus do céu. Então, nós fomos para Guaxupé. Tinha uma tia minha lá, tia Badia, que morava em Guaxupé. E papai foi trabalhar como peão de obra na Camargo Correia, numa usina. Na grande Camargo Correia. Numa usina. Papai trabalhou 35 anos na Camargo. Uau. E então papai vinha de uma vez por mês em casa, trazia a feira, o dinheiro da feira, que hoje devia ser uns R$2.000, né? 2.500, R$2.000. Mas ele levava um farnel para cozinhar, levava 1.000 de volta de comida, de óleo, de arroz, de feijão. E os 4 filhos tinham que trabalhar, ajudar em casa. Então, nós passamos uma fase muito difícil aí. Mamãe foi lavadeira, lavava roupa. Eu levava com 12 anos, 11 anos, levando aquela cesta enorme, uma trouxa, né? Para as pessoas. E ainda teve uma fase sua, Paulo, na igreja, que você Vou chegar lá já. E aí eu era muito esperto, eu vendia tudo, eu era muito ligeiro, toda hora andava correndo, engraxei sapato do 7 às 11. E ganhava muito dinheiro, porque eu fazia samba na caixa, agradava as pessoas, ia engraxar no final de semana na cara das pessoas, batia. Era feliz, né? E a pessoa me comia, dava uma roupa usada ou não, dava um dinheirinho, dava uma comida, levava para casa. Então eu estava sempre ajudando a mamãe. A minha missão foi ajudar a mamãe. Na verdade, acabei ajudando a família inteira, né? Quando eu vim para cá, eu trouxe todo mundo.
E nossa família foi muito bonita, muito unida. E então, lá em Guaxupé, aos 11 anos, eu fui trabalhar, vizinho em casa tinha um açougue. Ele vendia carne para a cidade inteira. Já tinha as encomendas. Eu arriava o cavalo, a charrete, com 11 anos, 10 para 11 anos. Entregava na cidade inteira Iria fazer as entregas. as entregas e recebia o dinheiro. E trazia, prestava conta de 70 entregas, com 10 11 anos. E era bom que a carne lá de casa estava garantida, né? Recebia. O pagamento Essa semana vai ter carne. Não, eu fazia isso quase todo dia nesse período. Sim. Eu ia para o colégio, voltava e ia entregar carne, ia tarde. Matava porco, né? Ajudava a matar porco. Poxa, com 11 anos matando porco, botando fogo, Incrível. tiro raspando. Então, sempre trabalhando. Quando tinha finado, ia para o cemitério, vender pirulito, vender as coisas. Quando chovia, ia no turco, pegava guarda-chuva para vender, pegava em consignação, vendia guarda-chuva. Eu me virava o tempo inteiro. Sempre vindo oportunidade, né? Sempre era uma coisa espetacular. Sempre antenado. Antenado. E quando eu fiz a primeira comunhão, com 11 para 12 anos, o padre Marcos ia lá na lambreta dele, e eu logo fiquei amigo do padre Marcos, subia na lambreta atrás e convidava todos os meninos para fazer a primeira comunhão. Aham. Ele me levou para os outros colégios também. Conclusão, era 1000 jovens na igreja fazendo a primeira comunhão, e eu fui o Cristo do teatro, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: você não quer ir para o seminário não, né? Ó, estudar? Estudar E isso era uma forma de você de estudar de Menino graça, pobre né? tinha 2 chances de vencer na vida. A primeira, ir para o seminário. E a segunda, Forças Armadas. Eu fiz as 2, né? Aham. E aí fui para o seminário. Estudou em colégio de Não, padre, né? não, pior que eu cheguei. Isso foi, digamos que as aulas começavam dia 1º de fevereiro, isso foi no dia 25 de janeiro. Ou seja, semana seguinte já era Não, aula. mas não tinha dinheiro para comprar uniforme. Uau. Aí tinha um camarada que saiu do seminário, um jovem que morava perto de casa, e o apelido dele era Saeva, que era uma velhinha que pegava dinheiro na igreja lá, que fazia a coleta, entregava o pauzinho, pegando dinheiro naquele pau com Um saquinho? um saquinho. Sim. Recebendo um ofertório, né? E o apelido dele era Saeva. Conclusão, cheguei com a roupa dele usada e com o apelido de Saeva. Mas, A roupa e o apelido. mas só que eu era muito bom de futebol. Eu tinha uma habilidade de futebol. E magrinho, corria para danar. Eu cheguei lá, eu já fui para o time principal do seminário da divisão dos menores. Olha só. E sempre servindo um ou outro, sempre colaborador. Conclusão, fiquei amigo de todo mundo, porque a maioria filho de fazendeiro. E trazia aquelas caixas de marmelada de goiabada, de queijo, né? Acabava que eu comia com eles. No final das contas, era um espetáculo. Era gente boa, né? Acabou que eu fiquei líder de turma, fiquei alegre. Deu tudo certo. Mas com 1 ano e meio de seminário, nós tínhamos uma reunião semanal com o nosso diretor espiritual. E o padre Norton me chamou e falou, entre outras coisas, me perguntou: ô Vasconcelos, meu nome de guerra é Vasconcelos, sou Paulo Vasconcelos de Paula. Por que padre não pode casar, né? Aí eu, na minha inocência, falei, se o padre casar, ele vai cuidar do patrimônio da família, para deixar para os filhos, para os netos, não vai cuidar do patrimônio da igreja. Ele se levantou e disse: quem te ensinou isso? Subversivo aqui, né? Você com os 12 anos já com essa perspicácia toda. 13 anos. Aí eu olhei para ele assim, falei besteira aqui, ó. Pensei que ia arrasar, agora deu errado. Conclusão, na semana seguinte chamou minha mãe e disse: olha, o Vasconcelos é um menino bom, colaborativo, bom aluno, não dá problema, é do time de futebol, é maravilhoso, mas não tem vocação para padre. Isso e outras coisas que foram notando, né? É muito alegre, sempre cantando e tal. Aí meu disse: não, bom, meu filho, cara, tá eu acho que acharam você acelerado demais para a igreja, muito inteligente para a igreja. Como eu sou hiperativo, né? Sou muito hiperativo, impossível. Aí era TDAH, porque eu tinha déficit de atenção também. Naquela época, pelos meus problemas psicológicos, mas pelos meus problemas psicológicos, gatilho que me pegava o tempo inteiro, as conexões neurais explodindo dentro de mim, eu também tinha desvio de atenção, né? Porque aquilo ficava o tempo inteiro.
Mas, com tudo isso, eu naveguei, depois fui navegando. Bom, aí eles, mas eu preciso de Paulo de Vasconcelos, lá na igreja matriz, uma igreja enorme. Fui visitar agora lá, mês passado. Uma igreja enorme, imensa igreja. Lá era a sede do episcopado de 7 cidades vizinhas, né? O bispo ficava lá, era uma coisa bacana. Dom Inácio virou santo. Ele está para ser, inclusive, agora canonizado, Dom Inácio. E aí ele falou: você vai ajudar lá o sacristão, vem para cá, assiste a aula, à tarde você vai ajudar, e de manhã passa para abrir a igreja e tocar o sino. Você é muito jovem, tinha um Marcelino Pão e Vinho. Eu pendurava no sino para tocar. Para badalar o sino. Eu pendurava, jogava o pé e pulava igual uma cama elástica. E, ok, vou para lá. Mas aí eu fazia contabilidade da parte do... Eu era muito esperto. Eu fazia a contabilidade das missas, dos batizados, dos casamentos, de todas as coisas. Já estava com 13. Fazia os batizados, fazia todo o... 2 para 13. E aí, depois de 3 meses, nada, não davam dinheiro para mim. Minha mãe não podia, eu tinha que ajudar em casa, não ganhava mais dinheiro, estava no seminário, né? Aí eu falei assim: poxa vida, o dinheiro do pé do santo e o dinheiro da coleta não tem contabilidade. O nosso padroeiro era São José. Aí eu cheguei na frente de São José. Essa história é engraçada demais. Segura, São José! O dinheiro caiu. Não pegou, caiu no meu pé. Aí comecei a levar. Ficava com o dinheiro do Comecei a levar. Não, todo não. O santo não quis. Não, mas não era, Gabriel. Era uns 10%. Eu sei. 5%. Ele disse que depois ele foi olhar, fez uma doação. Não, mas espera aí. Aí começou a chegar dinheiro lá em casa. Não, e aí, olha, aí foi uma fartura. Era carne, era verdura. Mas Paulo, não, mas aí que aconteceu? O sacristão ficou doente. E eu fiquei 13 anos como sacristão, dando conta do recado. Aí, mamãe, eu sou sacristão, né? Mas minha consciência doía. Quando eu via aquelas velhinhas de joelho, rezando, deixava R$2 lá, não era R$2, era cruzeiro, né? Deixava ali, eu pegava aquele dinheiro, sabendo que estava pegando o dinheirinho dela, e da coleta, o povo dando, né, R$5, 5 cruzeiros, 10 cruzeiros, né? Mas a minha consciência doeu tantos anos, passei tantos anos sem comungar, sabe? Não foi fácil, não foi fácil esse negócio aí. Né? Ficou no meu inconsciente pesado, né? Bom, aí no final do ano meu pai foi transferido, mudou para a Camargo Corrêa, pegou em Jacareí, uma outra barragem, perto de Mogi das Cruzes, e eu tinha uma tia em Mogi das Cruzes, também era tia Maria, que se deu para lá. Nós ficamos em Mogi, papai ficou lá, então, só para contar, depois eu conto daí para frente, só voltar a história do São José. Quando eu estava com uns 40 anos, já bonitão, né, arrumadinho, né, tudo prezado, bacana, super bem sucedido. Prezado, bem sucedido, né, arrumadinho, olhos verdes, bacana, me achando, né. Eu vou pagar esse negócio. Fui lá em Guaxupé e marquei um encontro com o pároco. Aí, né, cheguei lá, falei, contei a minha história, que eu tinha estado no seminário com o padre Marcos, né, que já era bispo, Dom Marcos, e quem era na época. Contei toda a história para ele, que eu fui coroinha, depois fui sacristão. Pegava uma parte do... Aí contei a história, chamei ele, vem cá. Coloquei na frente do quadro de São José e repeti para ele: segura, São José. Não pegou, caiu no meu pé. O que você está fazendo? Né? Eu disse, não é porque eu veio lhe contar uma história. Quando era adolescente, fez eu fazia isso. Ele ficou olhando para mim. Tá com peso na consciência. Olhando para mim assim, deixei ele ficar 1 minuto olhando para mim assim. Disse, eu vim pagar. Aí ele disse, como assim, né? Tirei o cheque do bolso. A preço de hoje, não sei calcular, de 100 a 200 mil reais. Né? Porque o peso da consciência era grande. Era grande demais. Não tinha dinheiro que chegava. Aí você se libertou. Não, depois quando ele pegou o cheque, que ele fez assim no cheque, ele começou a tremer. Ele disse assim, será que tem fundo, né? Bom, aí... Só que ele falou, o senhor era apenas uma criança. E aí me levou para ver tudo de novo. Eu já tinha dado uma olhada antes. Aí foi lá, mostrou os bispos enterrados, lá na cripta embaixo, no subsolo. A igreja enorme, né? Bom, aí ficou meu amigo, foi um espetáculo, né? Que legal. Paulo. Aí depois de alguns anos, aqui em Natal, já a universidade, tudo. Eu queria depois daí, exatamente, eu queria entender como é que você foi parar na Força Aérea Brasileira. Você não pode, vamos terminar a história do São José. Bora. A gente volta. Bora, que é para você ficar bem com São José. Não, já estou bem. Já está bem. Aí,
a reforma do seminário, 80 anos do seminário São Pedro aqui, Natal. O seminário São Pedro estava fazendo 80 anos. E eu tinha uma parceria na universidade, tinha uma parceria com o clero aqui muito grande, com a igreja muito grande. Os padres tratavam dentes, tratavam a parte médica com a gente. Nós colocávamos nossa biblioteca da UNP todos para o seminarista, livros, todo o apoio, software de gestão. Então nós já éramos padrinhos do seminário. Aí Dom Heitor me chamou, aquele jeito dele, muito simpático. Professor Paulo, nós estamos fazendo 80 anos, eu queria que o senhor desse uma colaboração para a reforma do seminário. Dom Eugênio, meu irmão, cardeal, que foi reitor do seminário, vai vir, e nós queremos fazer bonito. Eu falei, pois não. Aí ele me apresentou a conta, deu 980 mil na época, né? O senhor vai contribuir com quanto? Eu disse, não, a universidade vai bancar toda a reforma do seminário. Que legal. Ele olhou para mim assim, né? Eu disse, mas não, nós queremos fazer uma placa aqui para o senhor. Eu disse, não quero placa não. Eu vou contar uma história para o senhor. Aí contei a mesma história. Segura São José, segurei toda a história. Ele riu, você acaba. Mas professor Paulo, o senhor era apenas uma criança. Repetiu, né? Repetiu. Bom, chegou Dom Eugênio em Natal para a inauguração. Tivemos um almoço na casa do bispo, na casa episcopal. Tinha lá os cônegos, estava lá umas freiras, Dom Eugênio, e Dom Heitor disse, doutor professor Paulo é um benemérito nosso, ele cuida do seminarista, ele cuida dos padres, ele dá todo o apoio à universidade, e fez toda a reforma do seminário para a gente, né? Aí Dom Eugênio ficou, Paulo, que bacana, né? E aí, como foi isso? Eu disse, não, eu fui seminarista, contei a história, eu sou muito grato à igreja, porque me deu uma base de latim, de grego, os 2 anos que estudei lá, me deu uma base muito boa, né? Não paguei nada. E contei para ele a história. Era uma forma de retribuir, aí, né? Aí contei para ele, também tem uma história aí que eu quero falar para o senhor. Contei que eu tinha roubado dinheiro do Espírito Santo, e dinheiro, com 12 anos, isso, né? Aí ele falou assim, mas professor Paulo, o senhor era apenas uma criança. Aí chegamos na hora da reunião, estávamos lá. Dom Eugênio aqui, eu do lado dele, e do meu lado, Dom Heitor, e os outros padres do lado na mesa, né? Aí estava o discurso lá, Dom Eugênio me deu uma cotovelada. Mas eu não paro de rir, me conta de novo a história de São José. Eu falei, segura São José, mas ele ria. Pois é, então eu sou muito grato realmente à igreja, porque me deu a oportunidade do menino que precisava. Nós temos que cuidar das crianças. Coisa mais importante é, se nós adultos, você que é mãe, você é pai, tivéssemos a consciência de como é formado o inconsciente de uma criança, as conexões neurais que são formadas desde criança. Até os 7 anos, então, a criança recebe a maior carga, 90% do que vai ficar no seu inconsciente. E quem passa são os pais, que recebeu dos avós, que são as crenças limitantes. Então, a importância do pai ser generoso, saber dizer sim, saber dizer não, ter carinho, dar apoio, dar acolhimento, dar segurança. Proteção. Olha, casar todo mundo podia casar, mas ser pai e mãe tinha que ter curso, tinha que ter, é a maior responsabilidade que um ser humano tem, como é que você vai preparar seu filho para ser uma pessoa próxima, feliz, que vai ser muito bom para a sociedade, muito bom para ele, que vai ser uma pessoa do bem. E que vai honrar pai e mãe. Está dentro da... Paulo, a sua história aí realmente é inspiradora, é incrível. Mas deixa eu terminar aqui e continuar para você. Pronto, então, continue aí. Continuar dentro do cronograma. Chegamos em Mogi das Cruzes, com meu pai, eu com 13 anos, sem sair do seminário, tem que estudar. Qual o colégio bom aí? Na época, os colégios bons eram os estaduais, os melhores, mas não tinha vaga. Chamava de pistolão, consegui entrar na escola pública. Consegui uma vaga, né? Mas tinha uma escola boa de um Padre Melo, que tinha uma faculdade e tinha um colégio. Fui lá, Padre Melo, sou Paulo de Paula, filho do seminário, e eu preciso trabalhar, não tenho como pagar, queria ser secretário do senhor, aí trabalhar com o senhor alguma coisa e por conta do estudo. Ele falou, você foi seminário. Na época, a missa não era versos próprios como é hoje, era de costa, não era de frente, era de costa para os fiéis, e era em latim. Aí ele disse, então reza aí o Pai Nosso em latim.
Pai Nosso, Pater Nosso, que no céu, e dei meu show. Vamos rezar aqui a missa em latim com você. Aí começou a responder. Já tinha ajudado. Ele fez uma prova oral, né? de missa. Quero ver se ele merece a vaga na minha escola. Aí ele já gostou de mim. Não, tá, sua bolsa de estudo está garantida, você começa a trabalhar amanhã. Aí fiquei lá 6 meses com ele, mas tinha que ajudar em casa. Aí eu tinha 13 anos ainda, fui no juiz de trabalho, pedi que me deixasse tirar a carteira com 13 anos, só podia com 14. Disse que era para ajudar minha mãe. Carteira de trabalho, era? Era. Eu tinha que ajudar minha mãe, aquela coisa toda. Ele falou assim, mas você é muito desembaraçado, chama sua mãe aqui. Aí a mamãe foi no outro dia comigo. Olha, seu filho veio aqui, quer trabalhar, não é comum isso, a senhora concorda com isso? Ele é assim, despachado mesmo, esperto. É assim mesmo, ele é assim, desde criança ele é assim. Acelerado. Ele tem 14 anos, mas desde criança ele é assim. Mas o dinheiro que ele vai ganhar é para ajudar em casa. Ele falou a verdade. Aí me deu a carteira de trabalho, eu já tinha ido no escritório de contabilidade para arrumar um emprego. Aí o camarada também gostou de mim. E disse, gostou de mim porque eu vou varrer o chão, eu chego para ajudar, é disponibilidade, eu me disponibilizo sempre. Esse é o segredo, olhar o próximo e se disponibilizar. Sim. Aí ele falou, se você conseguir a carteira, eu lhe dou um emprego. Emprego de um guarda-livro, em cima de uma bicicleta, para ir todos os clientes dele, que era mais de 50 clientes, escritório de pegar o livro para fazer a contabilidade e devolver o livro em cima de uma bicicleta. Mas eu já tinha distribuído carne na cidade, né? Pegar livro. Carne eu ia sentar na charrete, a bicicleta ia na chuva. Bom, mas arrumei um emprego e depois fiquei lá um tempo, já mudei de emprego, mudei uns 5 empregos, porque eu queria ganhar mais. E aos 16 anos, criou-se o ICMS, não tinha ICM, era outro imposto. E no Curtume que eu trabalhava, na contabilidade, o seu Adão me ensinou tudo sobre ICMS. E tinha um escritório do seu Juca Assi, com não sei quantas escritas atrasadas, ninguém sabia do ICM. Ou seja, você descobriu uma especialização na contabilidade, com 14, 15 anos, 16 aí eu fui para lá e assumi, trabalhei sábado, domingo, até por toda a escrita em dia. E ele ficou de me pagar 4 salários mínimos, né? Uau! Aí, depois que eu pus a escrita em dia, ele falou, não, só vou lhe pagar 2 daqui para frente. Eu falei, poxa... O combinado não é caro, né? Mas aí mudei de emprego. Fui trabalhar numa outra empresa, na Sometra, que trabalhava com pneus. E já cheguei lá mais graduadozinho, isso de menor, ganhando 2 salários mínimos, né? Isso de maior, né? Era todo para minha mãe o dinheiro. Ela devolvia os 10% do dízimo para mim. Eu comprava roupa na RIG, numa loja de roupinha só de bacana, para pagar em 10 meses. Todo ano eu comprava roupa antes do Natal para 10 meses, né? E era muito bacana isso. Eu tenho tanto orgulho de ter passado por tantas coisas. Bom, e aí, nesse ínterim, o filho do dono da Sometra estudava em São Paulo um curso para fazer, para EPICAR, Escola Preparatória de Cadência do Ar. Nunca nem tinha ouvido falar de EPICAR. Aí eu falei, como é que é isso aí? É bacana, pré-cadete aviador da aeronáutica, estudo melhor do Brasil, bacana, tem tudo isso. Eu falei, a concorrência? Eu falei, 14 mil candidatos para 300 vagas. Eu falei, não dá para mim não. Aí, conclusão, eu falei, faça a minha inscrição. Ele foi e fez minha inscrição. A sua e do filho dele? Não, o filho fez o meu e a dele, o filho dele. E nós fizemos em 13 lá de Mogi das Cruzes. E aí, quando veio o meu telegrama... O resultado. Recebia por telegrama naquela época? Passei na fase escrita, né? Como é que eu passei? Aí fui lá procurar meus amigos. Ninguém tinha passado, só eu. Mas como? Eu estudo no colégio à noite, trabalho o dia inteiro, né? Poxa, que coisa é essa, né? Depois eu fui entender que era muito mais da capacidade de você aprender do que você já sabia. Do que do conhecimento. Eles queriam pegar pessoas que tinham, então, o teste, a parte de lógica, a parte de... Sim. Eu vi que não tinha muito exercício de lógica de coisas. No final das contas, meu trabalho precoce tinha me dado uma visão, a sua prática, né? Prática diferente. Né? Bom, aí veio o exame médico. E eu tinha o problema de amígdala e tinha... Aí fui fazer... Aliás, você não sabe da manhã, agora que eu me lembrei. Eu fiz a amígdala antes de receber o telegrama. Olha o que é fé. Porque você sabia que poderia... Não é fé, determinação, uma coisa louca.
A minha vida é cheia de coisa louca desse jeito. Aí fui fazer amígdala, né? Cheguei lá pro doutor Mota, eu também tenho fimose, dá para o senhor fazer junto, né? Vamos fazer tudo para não ter problema. A fimose não era problema, não, era só amigdalite que dava para poder reprovar, né? Mas veio exame médico, me viraram do avesso, porque para ser piloto, o eletrocefalograma tem 5 tipos, 3 são normais, mas só o grupo A, o B e o C, mesmo sendo normal, não servia. Reflexo, não sei o quê. E exame de vista também reprovava? Zero, tudo zero, né? tudo. Eu nunca tinha ido a médico, eu nunca tinha ido a um médico. Eu ia fazer uma bateria daquela, cura, né? E aí, conclusão, fui passando lá nos exames, aí o último era o psicológico. Aí um camarada parecia um urso, um bigodão vermelho, desse tamanho alto, né? E aí ele com a minha pasta inteira, todos os meus exames, né? E quando eu fiz o psicológico escrito, as coisas... Teste físico você já tinha passado, né? Não, veio depois. Veio depois, né? Depois. Mas teste físico você estava Não, foi concomitante. Já tinha feito. Já tinha passado. Passou em tudo. Agora era o psiquiatra que ia ver tudo. Aí ele perguntou para mim assim, onde você quer chegar, Paulo, na Força Aérea, né? Eu disse, ministro da Aeronáutica. Aí ele olhou... Somente isso, ministro da Aeronáutica. Ele olhou para mim assim, sabe? Aí saiu da sala, eu não sei se ele foi fazer xixi, que ele foi fazer, cigarro, sei lá o que. E tinha uma cabeça de um leão, assim, na parede, né? Eu falei, esse cara tá me olhando nesse leão, né, por esse olho aí. Ele tá me avaliando. Tá me avaliando. E eu tinha preocupação com o psicológico, do meu psicológico, porque minha mente era só gatilho, não era fácil, né? Aí demorou, mas eu fiquei bem sentadíssimo, assim, não me pega não. O leão, assim, não me pega não. O leão olhando para você e você pro leão. Aqui não, aí viu, ele voltou, fez mais umas 4 perguntas para mim, fechou a pasta, falou assim, ok, você pode ir. Ok, pode ir. Eu saí, aí cheguei na Kombi, que nós estamos alojados em Cumbica, a Kombi, né, cheia de aluno, né, no interior de São Paulo. E eu perguntei, me diga uma coisa, onde você disse que ia chegar na Força Aérea? Um foi Força Aérea, eu quero chegar a capitão, aí outro major, outro coronel, né? Só tinha um que falou brigadeiro. Eu falei, e eu disse ministro da Aeronáutica, meu Deus do céu. Você é reprovado. Conclusão, passaram a alguns dias, veio o telegrama que eu passei para me apresentar na Praça Pedro II, em São Paulo, para pegar o ônibus para Barbacena. Minas Gerais. Era onde começava a formação de piloto? Lá, até hoje, né? Não é lá piloto não, lá é só ensino médio. Ensino médio. Mas o militarismo, uma coisa maravilhosa, um estudo maravilhoso. Foi outra escola para você? Não, foi a maior escola, foi um espetáculo. Teve algumas escolas, tive Balcão, que eu trabalhei como presidente de Galvão Mesquita, servindo no Balcão 2 anos, e Barbacena foi um espetáculo. Base de vida total. Bom... Aí eu fui agradecer todas as pessoas que me ajudaram. Fui falar com o seu Adão, fui falar com o Padre Melo. Quando eu fui falar com o Padre Melo e mostrar o telegrama, ele olhou para mim assim, poxa, Paulinho, que bacana, né? Tenho honra que você tenha estudado comigo aqui, que maravilha, tal, não sei o quê. Quando eu saí da porta, mandou rezar o Pai Nosso em latim de novo, fazer uma brincadeira comigo, aquela coisa toda. Quando eu saí, eu voltei, abri a porta, falei para ele assim, Padre Melo, eu vou montar uma universidade igual ao senhor. Tinha acabado de sair a universidade dele. Eu vou montar uma universidade igual ao senhor. Ele olhou para mim e falou assim, Paulinho, Barbacena tá bom demais para você. Tchau! E aí? Ou seja, você sempre com essa visão empreendedora. Não, e gozado, não sabia nem de onde é que vinha. Não, e gozado que depois que vieram à universidade, eu tive uma gratidão a ele a vida inteira. Eu falo no meu primeiro livro, eu falo dele. E aí eu estava na Transbrasil, que fazia Transbrasil Natal, Fortaleza, Brasília. Eu ia para Brasília todo mês, no MEC, né, no Conselho Nacional de Educação. Estou na primeira fileira, terninho bege, camisinha azul, gravatinha arrumadinha e tal ali, né? Tudo bacana. Ele vem e senta do meu lado, um bichão grandão, um vozeirão grande, um óculos quadradão, assim, uma voz alta, forte. Sentou do meu lado. Eu falei, tudo bem, Padre Melo? Ele falou assim, não me conhece? Aí contei toda a história para ele. O senhor se lembra de mim? Ele falou, como é que eu ia esquecer daquele moleque? Aí, impressionante. Aí ele disse, você faz o quê, né? O que você trabalha? O senhor está lembrado? Como é que foi? Eu fui na sua casa, disse que eu ia montar a universidade.
Ele falou assim, não me lembro disso não. Pois é, aconteceu esse Mas fato. eu lembro. E eu sou chanceler da Universidade de Potiguar. Ele falou, da Potiguar de Natal? Só, no Nordeste só tem 5 universidades privadas. Do Maranhão não tem, Belém tem uma, Fortaleza tem uma, que é a universidade lá a Unifor, a nossa aqui. Paraíba não tem, Maceió não tem, Salvador tem a Unifax e Pernambuco tem a Católica. O resto é centro universitário e faculdade. A universidade tem autonomia plena, mas para ser universidade não é fácil. Na hora que nós entramos com o pedido, tinha 52, só saíram 2. A nossa é da Unidep. Eu vou explicar por que isso aconteceu também. Mas vamos voltar ao Padre Melo. Aí eu disse, pois é, Padre Melo, eu montei a universidade, segui os seus passos, até os meus nomes seguem os seus nomes. A PEC, a dele era a Associação Potiguar de Educação e Cultura, a dele era OMEC, Organização Mogiana de Educação e Cultura. Contei toda a minha história, que me inspirei nele e tal. Mas esse cara chorou do meu lado. Ou seja, você modelou o Padre Melo, Padre né? Melo. Ele E a chorou do meu gratidão lado. é uma coisa muito presente em toda a história Toda a dele, história. né? Porque Ele quando ele chorou. Bom, conclusão, ficamos amigos. Jantamos em Brasília várias vezes. E nos comunicávamos, sabe? Foi uma coisa. Trocamos informações de gestão, de coisas. Foi um negócio lindo na minha vida. Espetáculo, né? Paulo, inclusive, assim, até uma pergunta assim, que eu gostaria de fazer para você responder aqui para os nossos amigos que estão assistindo, porque você começou a sua formação muito humilde, muito simples, e desde cedo você sempre teve essa sagacidade, essa perspicácia para negócios, para entender do próximo, do ser humano, e você foi desde de Pratápolis, a Guaxupé, Mogi, piloto de caça, depois você veio para a área empresarial, depois para a área educacional e agora escritor, best-seller, né? Eu queria saber de você qual foi o maior desafio durante toda essa sua trajetória. Bom, na verdade, eu sou um improvável. Em algum momento você chegou a duvidar da sua capacidade, de não acreditar? Não, duvidar nunca. Por causa da fé. Eu vou explicar um pouquinho para vocês essas coisas, como é que funcionam. Mentalidade positiva, né? Círculo virtuoso, né? As coisas que nós estávamos conversando antes aqui. Então, eu sou um sobrevivente e sou um improvável, era improvável. Todos nós temos alguma coisa de improbabilidade. Só que o improvável se tornou provável, com muito sofrimento, e não só o lado da pobreza, mas o lado, sobretudo, do psicológico. A maior caminhada do ser humano é dentro de si próprio. Sim. Então, foi essa resiliência de você ter dificuldade, e por baixo, você não abandona, continua, tenta de novo, vai para cima. E o carro de boi só canta pesado. Nós criamos nossos filhos, essa geração atual, de uma forma muito na zona de conforto. Verdade. Sim. Eu nunca tive zona de conforto. Foi sempre Barbacena. Poxa vida, foram 3 anos pesados. Muito estudo, muita educação física. E eu superei tudo, saí bem, sempre crescendo de nota. Para Natal, mesma coisa, vamos um ano aqui em Natal. Como é que começou a sua vida, essa transição sua da aeronáutica, digamos assim, para o mundo empresarial? Então, vou chegar já. Aí fui para Pirassununga, para aqui para Natal, saímos piloto de combate no final do ano, e fomos mais 3 anos em Pirassununga até ser oficial aviador. Por sinal, estive em Pirassununga há poucos dias, 50 anos de formado oficial aviador. Que legal. Toda a turma estava lá, todos aposentados há muito tempo, né? 106 aspirantes oficial, já morreram 41. Foi um encontro com tanto amor, tanta felicidade. Como é bom ter amigo, como é bom você ter amigo de muito tempo, né? Você poder voltar, né? Bom, mas aí fiquei em Natal como instrutor. A Academia da Força Aérea funciona como assinar a voar, escola de piloto. Natal é usar o avião como arma, dar tiro, soltar bomba, foguete, é um voo mais avançado. E quando eu fui aspirante, estagiário aqui, no ano mudou o avião na Força Aérea, mudou o Chavante. E qual era antes, Paulo? Veio do T-6, veio para o D-37, e aí foi o Chavante, que era um avião novo, da Ermac, um jato maravilhoso. Eu fiz o estágio, me dei bem no estágio. Por quê? Que no final do ano escolheram
alguns estagiários, já segundo-tenente, para ficar instrutor no esquadrão. Instrutor de caça. Foi uma coisa mais emocionante. Ver o brigadeiro na sala, com o major, comandante do esquadrão, todo mundo pegou, disse, fulano, 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 estão convidados a permanecer no esquadrão como instrutor. E, geralmente você ia para as bases, servia e voltava depois como primeiro-tenente, quase capitão, para dar instrução. Uhum. Foi um caso inédito na Força Aérea. Mas eu fiquei... Foi ali para mim, que tinha esses traumas psicológicos todos, foi assim algo, poxa vida, como Deus é bom, que maravilha. Eu consegui isso com meus esforços, com o meu trabalho, com a minha capacidade de pilotar, com a minha dedicação, com a minha... Porque eu escolhi ter pessoas mais adultas, tinha que ter uma boa pilotagem, mas que fosse da instrução. Porque no dia seguinte eu ia voar na ala do capitão, do major, de noite na ala, de dia, ele precisava de alguém de confiança do lado, para dar instrução. Quem sabe ali naquele momento, Paulo, pode ter sido para você um momento de autoafirmação, total, de acreditar em você, de capaz, eu consegui isso. Foi. Então, ou seja, se eu conseguir isso, eu sou capaz. Foi de verdade. É bem mesmo. O seu livro, o livro dele, Foi Bruna, isso mesmo. Eu acho que o título é fantástico, que é bem assim, eu sou, eu posso. Né? Então, eu acho que é bem isso. Mas esse sou, eu posso ter outra, depois a gente pode falar sobre isso. Bom, e aí fiquei como instrutor, maravilhoso, dando instrução para a turma, logo após da minha, quando de tarde, de noite na ala, soltando bomba, tiro, foguete, dando instrução, viajando. Foi o máximo. Era relações públicas da unidade, função de capitão. Minha sala era de frente do brigadeiro. Todos nós tínhamos função em terra. A minha era relações públicas. Foi esse meu jeito de comunicador nato, né? Não, esse jeito de servir, de estar ali resolvendo as coisas, muito maduro, resolvia as coisas. Você sempre foi resolutivo, né, Paulo? Totalmente. Você nunca eu me lembro que você fala, Gabriel, eu não aceito não. Você fala por outra forma, venha com outra solução, aí, não aceito não. O que acontece? Morre o meu ex-sogro num acidente, eu com 22 dias de casado. Estava no Bonfim, numa rede, tinha 4 pessoas de 2 redes. Um gancho só, pegando... Só que estava num barracãozinho que quando meu ex-sogro comprou a granja, já tinha essa casinha lá. Ele fez a casa boa com piscina, não demoliu. E a lagoa tinha subido, vinha bem pé na água, assim, bem, era muito agradável, né? O clima, a ventilação. Então estava Cansanção com uma filha numa rede, eu com outra filha na outra rede. Um bloco de cimento saiu com o gancho e bateu. Não tinha nenhum ferro dentro da coluna. Veio um bloco de tijolo e bateu na cabeça dele por trás. Quando eu peguei, ele já estava morto no meu braço. Podia ter sido eu ou qualquer uma das meninas. Que tragédia. E aí, eu era o único genro, as meninas... E aí, a empresa ia ser vendida. E, né, era Galvão Mesquita e Casa Lucas. Era uma empresa grande no comércio da época, empresa antiga. Existiam poucas empresas, né, Paulo, como a Galvão Mesquita. E aí estava para vender a empresa, porque tinha outros sócios também, que era herdeiro do seu Amaro, fundador, minha sogra, e tinha 2 herdeiros. E resolveram vender. A empresa não estava muito bem, inflação de 70% ao ano, ao mês. Hiperinflação. Mas não é, tem muitas empresas que não acompanharam, não mudaram o modelo de negócio, a forma de conduzir. E eu nem pensei, eu nunca tinha ido na loja. E aí teve um problema familiar que decidimos ficar com a loja. A loja, no Herança como um todo, não era muito significativa. Eu deixei de pilotar um jato e fui pilotar o balcão. Fez a transição. Assumi a presidência com 27 anos, 26 anos, e fui aprender a ser comerciante, e foi o maior aprendizado passar aqueles 2 anos no balcão. Em 5 anos, a nossa empresa passou a ser a maior pagadora de CMS do Estado, maior verba de publicidade do Estado. A gente fez uma revolução. Fez uma revolução, que é uma coisa que a gente vai abordar legal aqui, que é a maneira de gerir, de uma forma onde é descentralizado, onde todo mundo participa, as metas claras, remuneração variada para todo mundo se sente dono, todo mundo cocria junto com a gente as metas. Eu não posso cocriar a sua realidade, mas se a sua meta for igual nós três juntos os três, viram uma corda. Então a meta vai ser atingida. E isso fizemos, foi lindo o trabalho em Gamús, lindo. Foi a minha maior universidade.
Foi muito lindo. Até hoje tem um grupo Galmes que eu participo, dos ex-funcionários. É um espetáculo. Quando você olha o outro, é um espetáculo. A gente percebe, Paulo, que desde muito cedo, apesar dos seus conflitos, das suas guerras emocionais, você sempre foi uma pessoa com a mente muito privilegiada, estruturada, né? Então a gente percebe que por onde você chegou, você conseguiu enxergar ali oportunidades e você, na sua hiperatividade, você fazia a diferença. Mas, né? Gabriel, ninguém do meu lado sabia que eu tinha esses problemas. Porque eu muito alegre sempre, gentil com as pessoas, generoso com as pessoas. Não sabia que ali dentro tinha... As suas guerras eram à noite, né, uma Paulo? guerra. Não, era todo dia, toda hora. De repente, era um gatilho que apresentava em determinado momento. Aham. Depois, bom, vamos dar continuidade cronológica. Não sei como é que está o tempo aí. Eu lembrei do Padre Melo, que ficou na minha cabeça que um dia ia montar a universidade, e fui para Brasília, e com 28 anos, e fui 23 vezes a Brasília, entre os primeiros 3 cursos, e criamos a Unipec, que veio ser a UNP, e foi uma coisa super bacana. Depois, passei 10 anos em Galvão Mesquita, por uma questão familiar eu saí, e fui com a Unipeczinha pequenininha, fui para dentro. Mas você começou com um colégio pequeno, né? Não, depois que nós comprei o 7 de setembro no ano seguinte, e trouxe o Colégio Objetivo para Natal, que foi outra revolução. Você foi estudante do Objetivo, fizemos uma revolução imensa. Principalmente nas apostilas, né? Tudo, Era metodologia, tudo. Nós chegamos a ter 2.400 alunos. Hoje ninguém em Natal tem 2.400 alunos. É verdade. Talvez o Marista tenha, não sei. 2.400 alunos, mais 2.000 no cursinho. Depois eu passei o colégio do meu irmão, mas aí a Unipec foi crescendo e transformamos em universidade depois, que foi outra luta. Diga-se de passagem, a UNP, uma das maiores universidades do Brasil. Né? Na época nós tínhamos privada, 37 né? mil alunos, só a Incrível. Unip em São Paulo, Universidade Paulista, que tinha mais alunos que a gente, do Digênio. Mas do Nordeste, acho que era uma das maiores do Nordeste. Era a segunda do Brasil. A segunda do Brasil. Impressionante. Incrível. Então, por quê? Mesma coisa, trabalho em equipe de centralização, dando autonomia para os diretores, as coisas claras, todo mundo junto. E aberto ao novo, né, Paulo? Acho que é uma coisa muito latente em você, na sua Sempre trajetória. com muita tecnologia. É tipo assim, aberto ao novo. Você está aberto a aprender Sempre. coisas novas. Só tem né? inovação se você deixa ouvir as pessoas, centralizar. Se nós tiver medo de falar, não tem inovação. E se o líder, a empresa é a extensão do líder. Se o líder é positivo, se o líder trata bem as pessoas, se o líder tem fé, se o líder conduz as pessoas da maneira certa, ninguém segura a empresa e tem conhecimento específico do negócio. E além da área educacional, Bruninha, a visão dele não para por aí, a visão empreendedora. Agora a gente vai... história da universidade. Pronto. Aí o MEC abriu a oportunidade de ser universidade. Poxa vida, faculdade para a universidade, nós tínhamos 5 cursos só. Aí eu disse para o pessoal, vamos nos inscrever no MEC, vamos transformar no MEC. Você está doido, professor Paulo? 5 cursos, bora fazer. Carta consulta, 2 anos, protocolamos no MEC, foi aprovada a carta consulta. Aí o MEC determinou pessoas do MEC, conselheiro, para acompanhar a gente. Montar o projeto, por mais 2 anos. Nesse ínter, ele fechou o Conselho Federal de Educação. E nós não tínhamos protocolado o projeto. Meu Deus do céu, morrer na praia. Não vamos morrer na praia, não. Prepara o projeto. Uma Kombi, um papel, era tudo de papel. Eu levei aquele papelado todo para Brasília, fui lá no conselho, procurei lá a professora Lúcia, que era auxiliar do presidente do conselho e da comissão de universidade, Jocondindo, do presidente da comissão de universidade. Falou, quem está aí é o professor Paulo. Está aqui com os papéis, não tem para perder o protocolo, fechou o conselho, como é que vai protocolar, né? Aí ela foi lá falar com ele, olha, professor Paulo, depois ela me contou. O professor Paulo é um homem humilde, uma pessoa bacana, as coisas dele, foi eles que fizeram, não contrataram consultor. E o professor Paulo, qual a opinião da senhora? Ele perguntou. O professor Paulo merece a oportunidade. Ele me chamou lá na sala dele. Pois é, professor, perdeu. Eu falei, pois é, nós trabalhamos 5 anos, todo mundo esperando lá está uma choradeira, uma decepção. Ele falou, olha, o professor Okida, que está acompanhando o seu projeto, me disse que quem fez todo o projeto, a carta do projeto, foi vocês internamente, com a equipe interna.
90% contratou consultoria. gente, né, para fazer. E nós temos uma boa impressão do senhor como educador. Eu vou arrumar um protocolo para o senhor. Faculdade tal desistiu, vou lhe dar um protocolo com data atrasada. Ele disse, eu estou colocando a minha vida profissional em jogo de fazer isso, mas vou fazer pelo senhor. Né? Imagina. Aí cheguei Natal, reuni todo mundo, toda a equipe na sala. Não falei nada. O pessoal achou que eu ia chegar e dizer, sou muito alegre, podia ter feito uma festa. Aí sentei lá na mesa, pus o diretor do meu lado e tal. Peguei o telegrama, fiquei em pé. Abemos a universidade, né? Aê! Aí foi uma alegria, eu abracei o Bruno, uma coisa linda, né? Aí voltei lá para a mesa e disse assim, vamos começar a implantar a universidade hoje. Isso foi em que ano, Paulo? Isso foi em 93, por aí. 93. Vamos começar a implantar a universidade hoje. Como, professor? O conselho está fechado. Vamos lá, vamos começar hoje. Vamos definir as linhas de pesquisa, né? Vamos trabalhar, vamos montar todo o ensino, vamos fazer. Não tem como, tem que fazer tudo que tem que fazer. E aí nós começamos a trabalhar como se a universidade fôssemos. E nesse ínter aconteceu uma coisa legal. Eu tenho um grande projeto aqui, que é uma cidade, 2.700 hectares aqui em Pitangui. E eu tinha dado protocolado na Previ um projeto com 5 hotéis, com golfe. E aí o Odebrecht tinha feito um Sauípe. Aí o Murilo aqui de Recife me procurou e disse, senhor Paulo, o senhor me recebe em Natal? Eu vim para cá. Disse, olha, nós estamos com o Sauípe lá, nossa empresa é muito grande. E eu queria fechar com o senhor um tuniqui. O senhor consegue, o senhor aprova na Previ e a gente faz o complexo todo, 500 milhões de dólares na época, e o senhor fica com 15% do apurado. E a gente faz, e depois fechado. Aí fui para o Rio de Janeiro, conheci o doutor Emílio Odebrecht, fizeram uma mesa de reunião deles lá, e colocaram na cabeceira. Aí eu disse, doutor Emílio, por que o senhor me colocou na cabeceira? Porque aqui nós temos aqui a TEL, que é a Tecnologia Empresarial Odebrecht. E aqui é tudo liderança, e o cliente é o rei. Aí eu quis saber, fizemos a reunião, assinamos o contrato, e depois chamei Murilo, que negócio é de TEL, né? Aí é crescer, perpetuar, sobreviver, crescer e perpetuar. Os 3 livrinhos verdes de toda a filosofia da Odebrecht. Fiquei doido. Vai vir a universidade aí, como é que vamos crescer aí? Nós tínhamos 5 mil alunos, a gente vai para 10, 15 logo. E como é que vai ser? Tinha uns 3 mil alunos. Como é que vai ser que eu geri tudo isso? Gostei do método. Ele falou, olha, vou falar com o doutor Norberto. O doutor Norberto aprovou e, coincidentemente, o Paulo, responsável pela doutrina da Odebrecht, ia tirar 6 meses de férias. De férias de prêmio. Como é que dá esse nome mesmo, quando a pessoa tira um tempo de férias? Férias remuneradas, Não, né? não, tem um nomezinho. Vou falar com o Paulo. Paulo veio me visitar, adorou o projeto. E aí, quando chegou aqui em Paulo, eu tinha feito uma coisa que era um hábito angular. Hábito angular é quando você consegue todo mundo num foco só, que era a limpeza da universidade. Quem conduziu foi os alunos, conduziu foi os B10, quem conduziu foi os professores, de dentro para fora. E a nossa universidade não tinha um risco no chão, não vendia chiclete na cantina, não tinha um risco numa carteira, não tinha um risco no banheiro. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Que coisa é essa? Né? Eu falei, é porque esse é o nosso modelo de fazer, tolerância zero aqui. E aí ele topou, passou 6 meses com a gente e nós implantamos a TELP, Tecnologia Empresarial Universitária. Como é o nome? Prosperar, sobreviver? Sobreviver, crescer e perpetuar. E aí foi uma coisa assim, um espetáculo que nos permitiu fazer a universidade que ela chegou a ser pela maneira de gerir. Não sei se você sabe, Paulo, só uma história aqui. Eu ouvia falar em Paulo de Paula, em a UNP, e eu trabalhava numa imobiliária quando a UNP, eu não me lembro se foi 94 ou 95, ele adquiriu dos 2.700 hectares que ele falou que adquiriu em Pitangui, um pedaço dessa área foi eu que vendi, que quem me procurou, inclusive na época, foi Aristeu. Foi a primeira vez que eu ouvi falar
no nome de Paulo de Paula. Onde vocês conheceram? Peraí, mas eu fiquei pensando, pô, Universidade da Educação, o cara quer comprar um terreno beira-mar, uma área beira-mar, imagina. Em 97 ele já enxergava em Pitangui, em Jacumã, uma área com um potencial incrível, né? Tanto é que hoje é a área beira-mar que nós temos mais próxima da cidade, mais próxima do aeroporto, ou seja, daqui para Pitangui dá 26 quilômetros. Você já imaginou morar num bairro beira-mar? Ou seja, tem uma qualidade de vida fantástica. São 4 quilômetros Eu vou só dar um spoiler aqui, porque a gente já falou num episódio anterior, mas Paulo hoje é um dos maiores empresários da área imobiliária, acabou de fechar um negócio agora com a Moura do B e vai sair lá um mega empreendimento da Moura do B, onde vai gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda, ou seja, ele vai deixar esse legado, né? Mais São um, 2.500 apartamentos. Ele tem uma escola em Pitangui, que ele fundou essa escola, Pitangui Há também. 35 anos. Imagina, 35 anos ele montou 500 jovens fizeram UNP com 100% de bolsa e 2.000 terminaram o ensino médio lá. Mas faz parte do processo. Se você não olhar outro, você fica sozinho. Eu não estou contando vantagem nenhuma. Eu estou contando algumas coisas que nós fizemos de bacana, mas para mostrar do improvável que conseguiu fazer. Que se eu era improvável e consegui, qualquer pessoa consegue. Desde que tenha os pilares aí da... Quais são os pilares? Os pilares, todos nós temos esses 4 pilares, em graus diferentes. Isso eu aprendi na prática, tá? Que é o meu próximo livro agora, que está saindo. Que é o conhecimento específico de algo, profundamente, porque vivemos a época, sempre teve coisa de especificidade, mas agora tem que conhecer. Ainda. Se você é engraxate, seja engraxate, se é corretor, seja corretor, entenda profundamente, não pode ser mais ou menos. Segundo, fé e espiritualidade. O que é fé? É você acreditar numa coisa que você não está vendo. Sim. A fé é que move a montanha. A fé é que põe você de verdade, que lhe dá toda a condição interna de você ir para frente. E a espiritualidade, que é ter Deus no coração, de verdade, viver experiências com Deus, viver experiência com Cristo. Mentalidade, terceiro pilar, mentalidade positiva. Porque a mente é a maior energia do universo, a nossa mente, de cada ser humano. Você pode cocriar o que você quiser, desde que você esteja com fé e que você mentalize da forma certa. Porque o pensamento é eletromagnético, tá? A energia é 24 horas. Se ele é uma onda eletromagnética, ele tem comprimento de onda, frequência e amplitude, ou boa ou ruim. E esse vai colapsar algo e volta para você. Queira você não quer uma lei. Assim como tem a lei da gravidade, do eletromagnetismo, tem esta lei da mente. É uma lei, é uma força que Deus nos... Se nascer com essa força, as pessoas não sabem a força que tem. Tá certo? E o quarto pilar é você criar círculos virtuosos. A todo momento, cada atitude que nós tomamos, nós criamos ou círculo vicioso ou virtuoso. Vicioso, egoísta, inveja, raiva, medo. Vai lhe colocando o quê? Que vai acontecer com você? Cortisol e adrenalina, quimicamente para dentro. E se você pensa o positivo, generosidade, gentileza, compaixão, perdão, gratidão, o que acontece? Dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. Eu sempre tive um pé na educação e um pé no imobiliário. Sempre construí alguma coisa e sempre construí. E tive essa ideia lá de Pitangui de criar uma área para fazer uma cidade planejada. Isso já faz 35 anos. Então, isso teve vários momentos de ter um pique grande. Trouxe aqui Ronaldo, quando estava no Real, Antônio Bandeira, um grande contrato fechado. Aí caiu o Lehman Brothers lá nos Estados Unidos e a Espanha toda entrou... A quebradeira dos bancos, né? Quebradeira dos bancos. O Aldebrecht também, que é a história que eu já contei. Uhum. Então, eu sempre pensei nisso, mas agora eu estou fazendo por parte. Em vez de ser um Boeing grande, são vários aviões menores. Então, fechamos com Barreto Júnior, 5.000 casas populares já está em obra.
Chama com a Moura do B, 2.500 apartamentos, começa o ano que A vem. qual eu tive o privilégio aí de fazer essa aproximação. Estamos inaugurando agora um hotel em março, 140 apartamentos. Estamos começando a construir um parque aquático na Lagoa de Pitangui. E o projeto decolou e vai decolar e está abençoado. Então você hoje poderia dizer, para quem quer investir, que a bola da vez é Jacumã Pitangui. Nós tínhamos uma dificuldade grande, que era a Moema Tinoco. A Moema Tinoco está em obra, termina março a obra. Vai ficar 15 quilômetros de Natal nosso projeto, mais perto que o Alphaville, primeira residência. Distância daqui para Ponta Negra, praticamente. Então, está tudo certo. Está tudo certo, sabe por quê? Porque Deus está no comando. Sim. Paulo, vamos lá. A energia que boa demais. Paulo, vamos mandar uma mensagem? Foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui e escutar e conhecer um pouco mais da sua história. Realmente foi um prazer. Realmente a sua história é inspiradora, como empresário, como pessoa, incrível, como ser humano. Incrível. Merece outro podcast. Com certeza. Falar dos 4 pilares, porque eu quero saber os rituais dos 4 pilares dele. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio 3 do Pode Investir, com essa figura espetacular, esse ser humano virtuoso, esse empresário generoso, Paulo de Paula, que você tenha mais sucesso aí do que você já teve em toda a sua trajetória. Obrigada, Paulo. Foi um prazer conhecer você. Eu peço agora que você olhe para aquela câmera e em alguns segundinhos mande uma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu digo a você, do fundo da minha alma, é que você caminhe na espiritualidade, que você busque uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo verdadeiro. Isso muda a nossa vida. Passa a ser responsabilidade de Deus, de Cristo, a sua vida. Tudo já deu certo se você agir dessa forma. E seja, de fato, tenha atitude, oração, orar com ação. Olha o próximo, de verdade. É tão simples, mas esse é o segredo. Cristo veio e disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E na última ceia, ele juntou os discípulos e disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta é a mensagem. Inspirador. Arrasou. Obrigado.